Fala galera, tô aqui completamente improvisado para falar sobre Corra Querida Corra, novo filme de terror que acabou de chegar na Prime Video. Galera, antes de começar essa crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda, que vamos falar real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada. Galera, vamos começar porque assim, ó, não tem vinheta, não tem sessão de imagem, não tem a trilha, uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Cara, esse filme aqui já tinha estreado no Festival de Sundance, tá? Eu já tinha lido alguma coisa dele lá atrás e eu fiquei bastante curioso, assim, tá? Porque essa junção de gêneros, né, como estava colocado lá nas críticas e tudo mais, assim, me deixou bastante curioso, assim. E quando eu assisti o trailer, essa minha curiosidade, ela permaneceu, né? E, cara, finalmente ele estreou, né, na Prime Video e eu adorei a maneira como ele constrói a trama dele sem dar muita explicação das viradas que vão acontecendo, tá, galera? Então, assim, uma coisa muito importante, que a gente tem que cuidar demais e é muito importante avisar. Vai ter spoilers aqui nessa crítica, tá? Então, assim, não assistiu o filme ainda, cara, melhor parar agora, volta depois, quando tiver assistido, pra gente poder conversar mais abertamente. Tem alguns pontos que tem que falar aberto e vai ser, querendo ou não, um spoiler do que acontece ali, tá? Então, recado dado, vamos seguir. Porque ele estabelece muito bem na apresentação número 4, já jogando a relação das secretárias, né? Aquelas mudanças ali, e já colocando muito claro também um aspecto sexual desde o primeiro plano do filme. É basicamente isso, né? E até a gente chegar na Cherry, né? Quando a gente chega na Cherry, já vai sendo colocado dois aspectos em continuidade, né? O aspecto sexual, que é aquela cena dela no ônibus, e logo depois já a questão do Greg, né? Fazendo simplesmente ali a pessoa que vai conduzir, né, as mulheres ali que estão naquele momento trabalhando como suas secretárias para entregar de bandeja, né, para o nosso querido Ethan lá. E nisso já vem colocado, né, toda a questão do ter os dois eventos acontecendo ao mesmo tempo, que é puramente um pretexto para que a Cherry vá no lugar ali do nosso querido James, né, para um encontro lá com esse grande cliente todo lá que a gente vai conhecer depois como Ethan. E daí o filme constrói muito bem essa relação entre os dois de interesse, né? E esse interesse, obviamente, que ele é mútuo até ter aquela transformação. E eu gosto muito da maneira como o filme brinca com essa linguagem a partir desse momento que tem a transformação, colocando o Run gigantesco ali, né? Na tela. E também ele chega a brincar em dois momentos, né? Em relação a quebrar a quarta parede, né? Tem uma quebra de quarta parede do Ethan, quando ele vai, olha diretamente para nós espectadores ali, olha diretamente para a câmera, olha para o lado, volta para a câmera e pega e coloca a câmera pro lado lá, né, para uma pessoa, um morador de rua, para pegar naquele momento lá e conseguir fazer o que ele queria fazer, que era algo muito forte, por isso que ele vira a câmera, que era agredir a Cherry naquele momento, né. E depois, no final do filme, a Cherry devolve essa quebra de quarta parede, fazendo basicamente a mesma coisa, mas em vez de retirar, colocar ela aonde está o Ethan para que sim, a gente veja o que vai acontecer com ele, né? Então eu acho interessante a maneira como eles vão brincando com essas linguagens e como eles vão brincando também com... O Ron não aparece naquele momento, né? Aparece no decorrer do filme também e muda de cor quando passa, né? O alvo ser o Ethan também. Então, gosto, cara, desses aspectos assim. Obviamente que isso ele funciona muito ali, tá, para contar a história, mas não é uma coisa mais, digamos assim, usual. Por que não é usual? Porque ele força já desse momento, a partir do momento que aparece o primeiro run, a mostrar o quê? Cara, o filme vai mudar de gênero. Fica atento que ele vai mudar de gênero, tá? Por que ele está construindo, tá? Algo muito mais de um abuso e algo bem sério em relação ao abuso, porque ele conversa depois que a Cherry foge da casa do Ethan, o filme vai conversando sobre esse abuso realmente, né? Ele já estava claro ali naquela apresentação que a gente tinha, mas depois ele continua conversando sobre o abuso e sobre aquele preconceito já colocado em cima da Cherry, né? E daí por dois aspectos, cara, que a gente pode colocar, tanto por ela ser mulher, quanto pela questão, né, da cor da sua pele. Então já existe ali, e isso vai, querendo ou não, sendo um tema do filme que eu achei estranho em relação ao Run aparecer antes, entendeu? Mas é que tá, ficou na minha cabeça muito que, pô, que ele ia mudar de gênero. E eu acho que à medida que ele vai desenvolvendo, pô, eu comecei a me lembrar muito de outros filmes, porque parecia muito, né? Essa caçada toda parecia muito, que realmente ia ser algo como, pô, o Most Dangerous Game, né? Que inclusive tem aqui uma versão na Netflix, inclusive, né? Ou o Alvo, lá do Van Damme lá atrás, que inclusive é dirigido pelo John Woo, assim, que são filmes realmente onde
o ser humano caça o próximo ser humano ali também, como se fosse o jogo mais perigoso de todos, né? Parecia muito isso e sendo revertido para a questão, né, da personagem feminina ser o alvo nesse caso aqui. Só que daí a gente começa a ter aqueles outros elementos do sangue, aqueles outros elementos ali do cheiro, aqueles outros elementos também que a gente vai tendo em relação a como que eu vou enfrentar algo assim, e as pistas, por exemplo, do cachorro. É óbvio que o filme, nessa mudança de gênero, né, ele consegue, cara, de uma maneira fazer com que isso funcione dentro da trama. E acho que esse é o principal segredo aqui do Corra, Querida Corra. Ele consegue sim fazer com que esses elementos todos para entrar nesse gênero, né, colocar realmente aquele vampiro acontecendo, fazer toda a busca, aquela caçada dele, e também a maneira como, pô, a informação da primeira dama estava batida pra gente desde o começo do filme também, né? É algo que eu me questionei no momento, pô, por que que a Cherry ela não pega o telefone e liga de uma vez pra primeira dama, né? E ela fica sempre tentando falar o Kobabá ou aquele... Cara, liga de uma vez pra primeira dama, entendeu? Eu acho que o filme ele chega a ter 1 hora, é quase 43, 44 de filme ali. E esse momento dessa informação, tá? Do realmente, por que que a Cherry não liga de uma vez pra primeira dama, me bateu como dúvida, cara. Porque demorava demais, entendeu? Ainda mais depois do que acontece em relação ao Trey. Ao Trey, todo mundo tá naquela casa lá, né? O que acontece naquele momento lá, ela precisava de uma vez ir atrás da primeira dama, né? Mas aí que tá. Tem outras coisas que vão acontecendo nesse momento que fazem esse questionamento acontecer, assim. Mas, cara, pô, o filme ele consegue provocar muito bem o gore. Eu gosto quando toda a parte do gore que ele faz. Realmente, o Ethan, ele é realmente um personagem, ele é sedutor na maneira como ele vai fazendo as coisas, né, e na maneira como ele se aproxima. Toda a sequência da casa do Trey, inclusive, que estava acabando de falar sobre isso, na casa do Trey, quando acontece toda, né, aquela chacina, literalmente, lá provocada pelo Ethan. E tem a parte da dança, que ele puxa a Cher pra dançar. Pô, faz parte de como realmente, né, se a gente pensar no final do filme, o momento que a Cher, para enganar o Ethan, vai lá e diz o se entregar para ser possuída e o aceitar ser possuída faz parte da conquista que o Ethan quer de uma maneira ou outra que se concretize também, né? Então faz parte todo desse jogo do que o Ethan gosta de fazer, do que ele quer também pegar em troca, né? E essa caçada toda em relação ao fim do dia, né? Na verdade, o fim da noite para o começo do dia, a pista estava lá desde o início, né? Tava desde o início assim. Também em relação ao quem era, na verdade, ou o que era, na verdade, colocado ali do personagem do Ethan. Então, galera, pô, ele é um thriller completamente diferente por brincar, né, bastante assim com essa inversão de gêneros. Ele tem um tema muito forte ali colocado no seu primeiro ato ali, que realmente, se tu tira essa parte fantástica, digamos assim, para onde que o filme vai, né, a partir do momento onde começa a ter esses elementos, tanto do sangue e afins, né, pra gente ter realmente essa revelação de quem é o Ethan, se não tem essa mudança, pô, os assuntos abordados no primeiro ato do filme, eles são realmente assuntos muito fortes, muito preocupantes, querendo ou não, infelizmente, cotidianos, que a gente sabe que acontece toda hora, e, né, e a gente tá vendo acontecer com mais um personagem nesse momento ali do filme, alguém que tava puramente, cara, fazendo algo obrigada por causa do seu trabalho, e sendo que tudo que ela queria, né, que ela só consegue no final do filme, era voltar para casa para poder ficar com sua filha pequena ali. Então, galera, pô, que baita filme. Quero muito saber de vocês o que acharam do Corra, Querida Corra. Coloca nos comentários pra gente seguir conversando e não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui.